Bem-vindos mais uma vez, fazendo o nosso follow-up a respeito do conteúdo que a gente já estudou, do que eu já apresentei para vocês. Vamos fazer um pequeno exercício para a gente entender um pouco dos nossos conceitos de tensão induzida, o nosso conceito de fator de enrolamento, a distribuição das bobinas nas nossas ranhuras. Vamos supor o seguinte exercício: bobina exploradora. Considere uma máquina elétrica com os seguintes dados de placa. Nós temos uma máquina trifásica de 440 volts e 50 Hz. Essa máquina ela possui um diâmetro de entreferro de 15 centímetros, ou seja, se a gente pegar a distância entre o rotor e o estator, pegar o ponto médio e pegar o diâmetro dessa variação até o extremo oposto, nós temos 15 centímetros. Supondo esse sendo o nosso estator e esse aqui sendo o nosso rotor, isso aqui seria ar, seria o nosso entreferro. Então, quando eu digo o diâmetro do entreferro, eu estou falando desse ponto aqui até esse ponto aqui. Seria um raio, um círculo imaginário aqui no meio do ar. E uma profundidade de 10 centímetros. Seria essa cota. O total de ranhuras da máquina é 36 e o número de ranhuras por zona de fase é 3. Nessa máquina foram montadas duas espiras em série em uma ranhura. A tensão medida nessa bobina exploradora de fluxo foi de 4 volts. Além das espiras que já existem na máquina, nós colocamos dois condutores formando duas espiras em série em uma determinada ranhura qualquer dessa máquina. E ao medir a tensão em cima dessa bobina exploradora, ou seja, dessa espira que a gente adicionou, nós medimos 4 volts. Se nós temos a tensão, nós sabemos em qual ranhura a gente posicionou, a gente pode facilmente estimar o fluxo que tem dentro dessa máquina. O que o exercício pede para a gente é determinar o número de condutores por ranhura na máquina, mas a gente vai fazer além. Nós vamos investigar outras coisas. Para ajudar a gente, fiz um pequeno gabarito. Primeira coisa, nós vamos definir a tensão induzida em apenas uma espira na bobina exploradora. Depois nós vamos calcular o número de condutores por ranhura e finalmente comparar o valor de tensão terminal da máquina. Tensão induzida. Quem se lembra, nós temos o nosso cálculo de tensão induzida dado por raiz de 2π. Aqui eu coloquei o valor de pico do fluxo vezes a frequência, o número de condutores e o fator de enrolamento. A tensão induzida em uma bobina exploradora é de 4 volts e o nosso fluxo então pode ser calculado por essa tensão da bobina exploradora dividido por toda essa parcela. Eu simplesmente coloquei os valores, o valor RMS da bobina exploradora. O fator de enrolamento da bobina exploradora é 1, já que ele está posicionado em apenas uma ranhura. A frequência, o número de espiras e calculo então o fluxo. Nosso fluxo então deu esse valor aqui, 9 mV. Para aferir a conformidade do resultado, mas estimar o valor de densidade de fluxo, vamos precisar do nosso passo polar. Só que a gente não falou o número de polos que tem essa máquina. Então nós precisamos definir, ou calcular, melhor dizendo, alguns outros parâmetros dessa máquina. Primeiro, o nosso fluxo ele pode ser dado pela densidade de fluxo vezes multiplicado pela nossa área polar, e a nossa área polar pode ser multiplicada pelo nosso passo polar e a nossa profundidade. A profundidade ela já foi dada no nosso exercício. O passo polar ele pode ser dado pelo perímetro do nosso entreferro dividido pelo número de polos. O diâmetro do entreferro foi dado no exercício também, só que nós não sabemos ainda quantos polos tem essa máquina. Respondendo essa pergunta, quantos polos tem essa máquina, a gente sabe que é uma máquina com 36 ranhuras e 3 ranhuras por zona de fase. Logo, nós temos 12 zonas de fase. Como é uma máquina trifásica, nós temos 4 zonas de fase, ou seja, 36 dividido por 3 nós temos 12, dividido por 3 nós temos 4. Cada zona ela vai representar um polo magnético da máquina, ou seja, nós temos 4 polos. Essa é a forma mais intuitiva da gente identificar quantos polos tem a máquina, mas podemos também calcular, ou seja, o número de ranhuras vai ser o número de polos vezes o número
de fases vezes o número de ranhuras por zona de fase. Substituindo esses valores, o número de par de polos é 2, o número de polos é 4. Esse aqui seria um exemplo, né? um ensaio em elementos finitos, uma simulação em elementos finitos, e eu mostro para vocês os vetores de fluxo. Aqui a gente consegue facilmente contar as 36 ranhuras e os 4 polos, 1, 2, 3, 4. Vamos supor então uma situação só para a gente ter certeza que nós entendemos o conhecimento. Eu tenho 5 ranhuras por zona de fase e tenho a mesma máquina com 4 polos, ou 2 pares de polos. Quantas ranhuras tem essa máquina? 60 ranhuras. A conta ela é direta. Mas voltando ao fluxo, voltando ao nosso objetivo aqui original, que era calcular o fluxo dentro dessa máquina. Se nós já sabemos os polos, quantos polos nós temos, nós conseguimos calcular o restante das informações. Diâmetro da máquina, profundidade, passo polar então vai ser dado em função da quantidade de polos, de par de polos. Com isso a gente tem a nossa área polar. Logo, a gente pode calcular nossa densidade de fluxo em função do fluxo da área polar, que deu 76,76 Tesla. 0,76 é um valor razoável para uma máquina de indução. Como que está a distribuição desse fluxo espacialmente? Agora eu vou fazer algumas brincadeiras com vocês. Primeiro, a gente define o nosso arco elétrico, basicamente de 0 a 2π. Defino também a distribuição espacial desse fluxo no espaço, ou seja, uma distribuição senoidal, eu estou considerando apenas o primeiro harmônico. E agora o que eu faço? Eu somo todas as componentes harmônicas, aqui eu coloquei de 1 até 1000, nessa onda de densidade de fluxo, justamente para a gente perceber. Estamos considerando que existem todos os harmônicos espaciais aqui, e com isso a gente espera que seja uma onda perfeitamente quadrada. É basicamente isso que aconteceu. A onda azul seria o primeiro harmônico do fluxo no entreferro e a onda vermelhinha seria todas as componentes harmônicas espaciais presentes no entreferro. O que nós temos na prática é algo muito mais próximo do primeiro harmônico. Talvez uma componente aí de quinto e sétimo de amplitude muito mais baixa, mas ela se parece muito mais com uma senoide, a densidade de fluxo, a distribuição de fluxo no entreferro, do que como uma onda quadrada. Na prática, a gente considera uma onda quadrada mais para conseguir trazer o conceito. Você se lembra daquele conceito de entreferro uniforme. Ou seja, se a gente considera que existe um entreferro uniforme em toda a máquina e a nossa distribuição de fluxo está associada, por exemplo, aos condutores, então a gente considera que esses valores de pico da onda quadrada, eles estão associados ao número de condutores vezes a corrente dividido por 2. Alguns livros apresentam inclusive fator de N, né, que é o nosso NI dividido por 2. Lembra da lei de Ampère? HL igual a NI? É justamente por isso que aparece o NI aqui. Mas vamos continuar. Qual que seria o efeito então? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é como se eu tivesse uma espira, ou melhor dizendo, apenas uma ranhura nessa máquina. Isso quer dizer, então, que eu tenho um condutor aqui e outro condutor aqui. Lembrando que eu estou falando aqui em arco elétrico, ou seja, espacialmente na máquina distribuído. Se a máquina tivesse apenas 2 polos, isso aqui seria 360 graus mecânicos. Como nós estamos falando em uma máquina com 4 polos, isso aqui significa 180 graus mecânicos. Então nós teremos, se o fluxo ele está nessa direção sendo gerado por esses 2 condutores, esse condutor, a corrente está saindo, esse condutor, a corrente está entrando. De forma análoga, se meu fluxo está nessa direção, esse condutor aqui está entrando. Percebam que esses condutores eles estão concentrados. Vamos agora copiar esses 3 condutores e deslocar eles para a ranhura do lado e somar com esse fluxo que já existe. Vamos ver o que vai acontecer. Peguei agora 3 distribuições, F1, F2, F3, faço a soma harmônica de cada uma delas, só que agora eu tenho um deslocamento espacial dado por αU. E esse αU ele está associado ao meu arco elétrico,
ao meu número de fases e o número de ranhuras por zona de fase. O que eu espero que aconteça são ondas de fluxo idênticas deslocadas no espaço. Então deixa eu plotar isso aqui para vocês. Exatamente. Então nós temos a onda verdinha deslocada na ranhura da esquerda, a onda azulzinha deslocada, ou melhor dizendo, na ranhura central, e a onda vermelhinha na ranhura mais à direita. A soma desses três fluxos vai dar esse fluxo achurado aqui em cima na cor preta. Esse aqui seria a soma da contribuição do fluxo gerado por cada uma das ranhuras. A gente começa a entender qual o efeito de se distribuir os condutores nas ranhuras. Nós deixamos de ter uma onda perfeitamente quadrada e passamos então a ter uma onda com uma característica mais senoidal. Então, de alguma forma, estamos trabalhando para reduzir alguns harmônicos, distribuindo, assim dizendo, as ranhuras, os condutores nas ranhuras. Vamos continuar nossa brincadeira aqui agora. Eu vou simplesmente separar para ficar mais fácil visualizar, vocês consigam enxergar a componente resultante, os valores contribuídos na ranhura mais à esquerda, ranhura central e a ranhura mais à direita. O valor resultante, então, seria aqui, eu coloquei como sendo um valor de mais ou menos 1,7, porque lá em cima eu considerei que a densidade de fluxo por fase era o valor de B pico. Mas isso não está certo, tá, pessoal? Na verdade, B pico é o valor resultante. Eu teria que subtrair o valor, a contribuição das fases e depois a contribuição dos condutores. Mas por hora vamos olhar apenas o formato da onda para que a gente possa entender melhor a distribuição, o fator de distribuição dos nossos condutores nas ranhuras. Aqui nenhuma novidade, eu simplesmente decompus a primeira ordem harmônica, o seno perfeito aqui, para mostrar para vocês que realmente, se a gente distribuir, ele parece mais com o seno do que se a gente concentrar ela. Essa é a ideia. Fiz um bônus aqui também, só a título de comparação. O que aconteceria se eu tivesse, por exemplo, uma distribuição concentrada, ou seja, eu tenho uma máquina sem bobinas estarem distribuídas por ranhuras, mas apenas uma ranhura, qual que seria esse efeito na máquina elétrica? Dependendo da máquina, a gente pode ter sim alguns efeitos de torque pulsante, alguns efeitos de perdas, por ter a presença de mais harmônicos espaciais. Mas na prática, como eu falei com vocês, é difícil a gente ter uma distribuição perfeitamente quadrada. Na verdade, é bem raro você conseguir isso. Você precisa de um entreferro muito pequeno para conseguir promover uma distribuição de harmônicos espaciais perfeitamente quadrada. Mas vamos observar aqui o que a gente consegue ter nessa máquina. Na distribuída, seria essa onda pretinha aqui embaixo. Nós temos uma fundamental de fluxo com valor mais baixo. Já na azulzinha concentrada, nós temos maior quantidade de harmônicos espaciais, mas nós temos uma fundamental também maior. É claro que nessa situação, então, provavelmente a gente vai ter mais torque, já que nós temos mais fluxo. O grande problema é que se as perdas associadas à presença desses harmônicos espaciais induzirem razoavelmente uma quantidade maior de perdas do que a gente consegue produzir de torque. Além disso, uma coisa importante, hoje em dia é raro a gente ter uma aplicação de uma máquina elétrica sem um acionamento, sem um conversor eletrônico. Tendo um conversor eletrônico, nós conseguimos também resolver o problema dessa quantidade de harmônicos espaciais. De novo, isso aqui é teórico, tá, pessoal? E reduzir, por exemplo, o torque pulsante que a gente teria numa máquina. Então, eu prefiro, quando eu estou tratando um projeto da máquina elétrica, principalmente dependendo do espaço que a gente tiver disponível, manter as bobinas mais concentradas possíveis. A distribuição ela é mais indicada quando a gente tem uma máquina conectada diretamente à rede. E aí eu pergunto para vocês, qual a razão entre os dois fluxos? Ou seja, esse fluxo fundamental, claro, pretinho, e esse fluxo azulzinho aqui em cima. Qual seria, ou quanto de fluxo eu estou perdendo ao distribuir essas bobinas por essas ranhuras, ao distribuir o fluxo no entreferro? Eu simplesmente fiz isso. Peguei aqui o valor de pico, agora eu dividi por 3 e coloquei na ranhura mais à esquerda, na ranhura mais à direita e na ranhura do centro. Isso aqui seria para nós o nosso fluxo distribuído.
Coloquei também um fluxo concentrado, que é basicamente o valor fundamental. Ploto esses dois valores, que é isso que eu mostrei aqui em cima para vocês, mas sem a onda quadrada para a gente visualizar, e vou dividir o valor máximo de cada um deles. E olha só, seria esse o resultado. Se a bobina fosse concentrada, a gente tem mais fluxo. Se ela for distribuída, nós temos menos fluxo. E o valor que nós conseguimos dessa razão foi 9598. Ou seja, se o nosso fluxo ele multiplica a frequência para dar a tensão induzida, então esse valor aqui ele tem uma conexão clara com o nosso fator de enrolamento. Ou seja, essa razão é o nosso fator de enrolamento. Lá atrás eu apresentei para vocês na forma de vetores, agora eu estou apresentando na forma de uma onda no espaço para mostrar que realmente esse conceito da distribuição de enrolamento, do fator de enrolamento, ele vale em qualquer situação. Vamos continuar aqui com esse número na cabeça, vamos gravar ele. Vamos agora fazer uma outra coisa. Nesse nosso ensaio aqui, nessa nossa brincadeira, nós estávamos considerando o efeito de apenas uma fase. Só que essa máquina é uma máquina trifásica. Nós precisamos agora considerar o efeito não só da fase A, mas como da fase B e da fase C. Como que a gente vai fazer isso? Podemos considerar a distribuição entre as fases como sendo equilibrada. Então, na fase A eu teria um valor de pico, ou seja, uma corrente aleatória. Na fase B e na fase C eu teria o mesmo valor, só que com sinal negativo e metade do valor. Lembra da distribuição fasorial, da contribuição dos fluxos no espaço? Então, a única diferença aqui, eu vou repetir as ondas, só que eu vou deslocar elas no espaço 120 graus e vou fazer com que a amplitude delas seja menor. Para a nossa fase A, ela é simplesmente a mesma coisa que a gente já fez lá em cima. Na fase B, percebam que agora eu desloquei ela menos 120 graus, mantendo a distribuição harmônica, e coloquei também a amplitude menos 0,5, já que aqui eu tinha mantido o nosso valor em 1 PU. E na fase C, a mesma coisa, só que agora eu desloco mais 120 graus. Vamos executar cada um desses códigos aqui. 13, 14 e 15. E vou simplesmente plotar esse resultado. Olha que legal. Essa onda que nós tínhamos aqui em cima de uma fase distribuída, agora eu apresento para vocês em cada uma das fases. Então nós temos aqui a fase B, nós temos a fase A aqui no meio, azulzinho, ela está sobreposta, e a fase C, todas defasadas 120 graus no espaço. A resultante vai ser a soma da distribuição de fluxo de cada uma dessas fases, ou seja, a força magnetomotriz total é essa roxinha aqui em cima para vocês. Detalhe, pessoal, lembrando que eu falei com vocês, o fluxo ele não está próximo de 3,5 Tesla aqui. Isso aqui é só uma demonstração qualitativa do nosso gráfico para a gente perceber como é a distribuição de fluxo. Ou seja, a resultante no entreferro, dessa forma aqui, ela é muito mais parecida com o seno, certo? Se a gente distribuir tanto na fase A, na fase B, na fase C, como é uma máquina equilibrada, é o que se espera, então essa aqui seria a nossa onda resultante. Se a gente tivesse bobina concentrada, ou seja, onda praticamente quadrada para todas as fases, a resultante seria essa roxinha. Comparando as duas, a gente vê que o resultado da distribuída ela é bem mais próxima, ou uma quantidade harmônica menor, né, se aproximando da primeira ordem harmônica, do que a distribuição concentrada. Então é por isso que o pessoal distribui as bobinas das ranhuras. De novo, só lembrando do meu comentário que isso é muito bom para máquinas conectadas diretamente à rede, onde a gente não tem nenhum tipo de conversor eletrônico. Mas voltando ao nosso exercício, que até agora eu só estava brincando e não respondi. Para a tensão terminal de fase, a gente pode estimar o número de espiras. Como? Nós temos a tensão da bobina exploradora, nós temos o número de espiras da bobina exploradora, então nós vamos obter aqui qual que é a tensão de uma espira, multiplicamos pelo número de condutores totais, o número de ranhuras por zona de fase e o fator de enrolamento, nós encontramos a tensão terminal dessa máquina. Mas nós não temos o número de condutores na ranhura,
nós simplesmente obtemos esse valor, já que nós temos a tensão terminal da máquina. E o valor do fator de enrolamento, qual que seria? Nós podemos aplicar a fórmula direto. Calculando o fator de enrolamento, deu 0,9598. Ó, que curiosidade! Deu exatamente o mesmo valor que a gente tinha calculado lá em cima. Claro, a gente já sabia e já era de se esperar que esse valor fosse o mesmo. Voltando então, calculamos ZQ, o número total de condutores, encontramos 44,13, arredondamos esse valor de ZQ, por exemplo, para 44, isso aqui está errado. Calculamos novamente, nós encontramos a tensão de linha de 438, que é muito próximo à informação que o enunciado passou para a gente de 440. Quem tiver mais dúvidas, o diagrama de bobinamento da máquina é essa aqui. Então nós temos a zona de fase com as 3 ranhuras, isso aqui para nós a fase A. A distribuição nós podemos considerar também que condutores entrando tem a nomenclatura o A maiúsculo e condutores saindo o A minúsculo e assim por diante. Quem quiser mais informações, eu deixo o link aqui para estudar um pouco mais sobre o esquema de bobinamento dessa máquina e a gente percebe aqui também os 4 pontos.